Santos. No vídeo de hoje vou demonstrar como cada um de vocês podem mandar produzir ou adquirir a sua plaquinha de automação residencial. Há muito tempo eu tive uma empresa de automação onde eu produzia algumas placas, e com o know-how que eu adquiri durante aquele tempo, e como no Brasil às vezes é meio complicado seguir com as coisas, a empresa acabou fechando. E eu resolvi abrir a comunidade uma placa, uma versão nova, melhor, muito mais fácil, porque os componentes basicamente já vêm soldados, né? E trazer para todo mundo aí esse projeto. Ela fica dentro do GitHub, né? Então basicamente é só entrar na URL da placa dentro do GitHub. E aqui você já tem acesso ao firmware e a qual é a visão de como essa placa fica depois de soldada. Lembrando que esses pinos de baixo aqui você não precisa soldar, ok? Eles têm relação com a SPI Flash Memory da placa, que é onde fica gravado o código fonte, e como a gente não manipula essa área, você não precisa soldar. Ela tem um header de expansão com GPIOs genéricas, além da parte de ground, VCC5 e VCC3. Aqui tem também como você fazer desde leitura de coisas analógicas, então a analog port está ligada, né? E você tem, só que lembrar que é de 1 volt no máximo essa leitura analógica aqui. Aqui a gente tem por default um header de SDA, onde você tem aqui as diferentes condições de energização, né? VCC5, VCC3 e GND, e o SCL e o SDA. No futuro do firmware da placa, aqui a gente vai permitir que você coloque, por exemplo, um display OLED, né? Onde você vai poder receber as notificações do seu Home Assistant e passar isso num LED pela casa para você poder ler determinados acontecimentos em LEDs que você tenha pela sua casa. Outra coisa que aqui vai permitir é a extensão de portas através de uma PCF, né? Então você vai poder usar aqueles extensores de porta e N outras coisas que a gente pretende ir adicionando com o tempo. E no lado de cá você tem um header de gravação. Caso você já tenha aqueles gravadores de ESP, você nem precisa soldar, como é o meu caso, eu nem soldei aqui. Mas se você não tiver, você solda primeiro o ESP para ficar fácil, né? Porque ele é o componente mais baixo da placa, depois dos que já vêm soldados por default, então ele é o mais baixo. Solda ele primeiro, depois você solda esse header aqui, e aí você pode usar sua plaquinha FTDI ou sua plaquinha 2104, CP2104 ou uma CH340, lembrando de que se ela tiver a opção RTS e DTR, automaticamente quando você for reiniciar, né, quando você manda dar o flash, o SP entra em modo de programação. Depois do flash ele sozinho já reinicia e você acaba conseguindo nem precisar ficar reiniciando, voltando e tudo mais. Caso você não tenha isso, você pode ligar só o GND da sua placa, né? O RX e o TX. E aí você tem os dois botões aqui, sendo o SW1 o botão de reset e o SW2 o botão de flash. Então você segura o botão de flash, aperta o de reset enquanto continua segurando o botão de flash. Você só solta o botão de flash depois que inicia a gravação. Esse é o modo manual para quem não tiver essas plaquinhas FTDI ou essas CP2104 ou CH340 com todos os pinos, porque nem todas vêm com todos os pinos disponíveis. Bom, como fazer para encomendar uma? O procedimento é muito fácil. Todos os arquivos necessários já estão aqui disponíveis. Basta que você entre direto na jlcpcv.com. Não que precise ser essa, mas é que essa já tem o serviço de montagem SMT por $7. Então basicamente você vai pagar $2 para ter a placa, né, com direito a 5 placas, mais $7 pelo SMT. Dá $9 por 5 plaquinhas. É muito barato, porque se você mandar fazer isso em qualquer lugar aqui no Brasil, vai custar uma fortuna. Eu já testei todos os caras que produzem placas aqui e posso afirmar para vocês,
Vocês não vão gastar menos de R$ 1.500 porque tem um volume, tem um monte de coisa. E é justamente por isso que não vale a pena fazer automação, placas ou uma fábrica aqui no Brasil. Bom, o que você faz? Primeiro, Ship to, você já troca aqui para Brasil. A moeda, você tem as várias opções, inclusive o real brasileiro está aqui, ó. Você já pode marcar aqui em reais, né? Eu acho que aqui troca já o preço automático, ó. Já foi para 10,88 e aqui para 38,08. A gente está falando de 5 plaquinhas por R$48, basicamente R$10 por placa, já com tudo soldado, só faltando você pôr 4, 5, 6 componentes, né? Então muito fácil. Bom, primeiro passo, você pode fazer login com o seu usuário e senha se você já tiver. Se você não tiver, provavelmente você vai entrar numa tela que vai ter este formato que está carregando aqui, né? Então você vai entrar nessa tela e aí você pode bater aqui um Code Now. Tanto faz você trocar as dimensões aqui e começar por aqui, ou ir no Order Now, que é onde eu vou. Eu vou no Order Now. Para começar o Order Now, a gente pode fazer já o sign in. No meu caso eu vou fazer o sign in, porque daí eu não preciso nem colocar meu endereço, nem preciso colocar nada. Então sign in, né? E aí, não sou um robô, login. Perfeito. Ele já vai dar sequência. Vou voltar para o Order Now. E aqui a gente vai colocar o arquivo Gerber. Este arquivo é o primeiro arquivo que você clica aqui. Ele é um zip. Então você bate em download desse zip. Salva ele na sua máquina onde você quiser, né? No lugar que for mais prático para você. E uma vez salvo, você simplesmente vai bater aqui adicionar seu Gerber file, e aí a gente vai adicionar o meu Gerber file. Ele fica dentro aqui às 11h55 da manhã, que é agora. Abrir. Adiciono ele e aguardo. Durante esse processo, quando ele terminar de fazer o upload, ele já vai setar as dimensões e vai setar uma série de parâmetros de maneira automática. Ou seja, eu nem preciso me preocupar. Tem duas coisas importantes nesse processo que vocês vão perceber. A primeira delas tem a ver com a cor da placa. Ah, eu queria que a minha fosse vermelha, azul, amarelo, branco ou preta. Não pode. Por que não pode? Porque no SMD Mounting deles, no serviço de assembly deles, de SMT, você precisa que a placa seja verde, ok? Então não tem opção de fazer diferente. Thickness. Esse é o melhor thickness, que é 1.6, que é o mais barato. Se vocês forem por 2.0, ele tem algumas vantagens em termos do quanto você pode passar de corrente pelos relés, mas tem o problema de que a largura das trilhas dessa placa não está devidamente projetado para o 2.0, porque os furos e algumas coisas são diferentes, então tem que ser no 1.6. E uma coisa que você pode fazer é trocar a quantidade até 10 plaquinhas, tá? Por que isso faz diferença? Eu vou explicar. 5 placas, 10,88, 10 placas, 27,20. Bom, é muito mais caro que o dobro, é verdade, mas você paga uma vez o serviço de SMT só. E o serviço de SMT é o mais caro. Como ele é o item de R$28, compensa mais você mandar produzir 10 plaquinhas. Segunda coisa importante, o máximo que você pode mandar produzir são 10. Eles não têm serviço SMT para mais de 10 placas. Então não adianta, por que você não faz e traz e aí quem quiser compra com você? Primeiro porque dá um trabalho do cão, segundo que ia ter que ir até os correios e fazer um monte de coisa desse tipo. O que eu já fiz no passado e já sei que só dá dor de cabeça. E por terceiro, porque eu só posso mandar produzir de 10 em 10. E se é de 10 em 10, não tem sentido produzir num volume muito maior. Segunda coisa é a largura de Os aqui. Então isso daqui também ajuda a passar
mais corrente pela placa. Aqui porque dissipa melhor o calor e aqui porque a camada de cobre é maior. Se você colocar no 2, também vai implicar numa série de outras medidas dentro da placa que teriam que talvez ser diferentes. Eu não validei com 2 Os, tá? Então esse daqui é uma coisa que eu não sei se teria impacto ou não. Acho que dá para testar, quem quiser testar tranquilo. Como para chegar nessa versão da placa, vocês vão ver que a versão 2.1 eu já fiz bastante teste, eu já gastei bastante dinheiro com placa que não funciona até chegar nessa versão. Então eu não pretendo gastar dinheiro fazendo uma 2Os, mas quem quiser testar suportaria mais do que o dobro de corrente nos relés, tá? Goldfinger seria para você colocar, se você quer que eles coloquem os pads com acabamento em ouro, eu não acho necessário. Material FR4 standard, não tem menor problema de ser assim para mim. Aqui a parte de painel, você pode pedir para que a JLPCB faça o painel para você. Ela imprime mais de uma placa pelo mesmo preço. O que acontece se ele fizer isso daqui? Vamos ver? Ó, primeiro, aqui tem a medida, tá vendo? Lembrando que é 10 por 10, daria para pôr 2 por 1, né? Então aqui no X você consegue ter 2 por 1 e eles fazem um painel para você. E aí eu não sei o que é esse Edge Rails aqui, tenho a menor noção do que ele é. A gente depois pode dar uma pesquisada e entender o que ele significa. Eu não tenho a menor noção. Se você quer que ele teste, e aí é legal que eles testem, né? Porque isso muda bastante o resultado. Então eles vão fazer a parte de teste. Observem que aqui o pricing aumentou, ó. Engineering Fee. Eles adicionaram mais R$21 para fazer o painel, né? Que tá aqui, ó. Tira o painel, sai R$21. Compensa fazer 2 compras, para falar a verdade, nesse preço. Porque R$21 com esse preço aqui compensa 2 compras. Isso daqui a gente não precisa, que é Sled Rolls. Quando a gente usa isso, é o mesmo do SP, que ele faz aquelas bordinhas com contato vivo, não é o nosso caso. E quantas boards diferentes você vai especificar aqui, no nosso caso nenhuma. E remove order number, não, eu posso deixar o order number lá. Aí você vem até essa opção SMT Assembly, coloca aqui, ativa ela. Você vai selecionar a face onde estão seus componentes SMT, então eles estão no top side. A gente fala qual é a quantidade de placas, tá vendo, ó? O máximo aqui são 10, ó. When you order 5 or 10 pieces PCB, you can get 2 PCB assembled by GLC PCB and solder the remaining PCBs yourself. Ou seja, quando eles estão falando isso daqui, ele está falando que basicamente quando você encomenda de 5 a 10 placas PCB, você vai receber 2 PCBs completamente feitas por ele e o resto você tem que soldar por conta própria. Mas até 10 aqui, eles soldam, porque está aqui até 10 e eles cobram um serviço de solda. Que aí entra aqui, ó, Setup Fee de 38 e um stencil de 8,16. Isso não tinha antes, tá? Isso daqui é pós-corona. Pós-corona. Eles não cobravam isso daqui. Ok? Você confirma que aqui os tooling rolls, né? Todos os furos sejam feitos por eles. E confirma. Confirmei isso daqui. Vou para a próxima página. Tenho que adicionar a lista de materiais, Bill of Material, lista de materiais de compra. A lista de materiais de compra também está aqui. Então, você vem aqui, Bill of Material, e baixa ela em formato RAW. É importante que seja em formato RAW. Tá aqui, salva ela, né? Você põe aonde você quiser. Eu vou por dentro de Downloads.
E aí a gente vai selecionar aqui, ó, boom. E depois a gente vai colocar o CPL. O que é o CPL? O CPL é o Pick and Place dos componentes, é Component Pick and Place. Aí, RAW, mesma coisa, aqui já tem tudo estruturado, o que é, manda via ali, salvou, download, colocou, next. Com isso, ele vai falar quais peças eles têm no estoque. E olha que legal, todas as peças eles já confirmam com preço de centavos, vale muito a pena, ó. 0.02, 0.10, 0.05, 0.8, esse é o item mais caro, mas vai só um, que é 80 centavos, 2 centavos, 66 centavos, tá vendo? É muito barato. No Brasil esse cara aqui custa mais de 5 reais. É que quando você compra em larga escala, por exemplo, a última compra que eu fiz dessa, eu comprei, sei lá, 1000 desses carinhas. Então aí você paga, sei lá, R$2 alguma coisa. É 66 centavos na peça, é muito barato. O que eles não mandam soldado para você? O DB, que é o KRE, né? Aquele KRzinho, o SP, o outro KRE, os headers e os relés. Por óbvio, isso não vem soldado porque essas peças são grandes. Agora você tem uma visão de como vão ficar cada um dos componentes dentro da placa. Observe que todos eles estão rotacionados para o lado correto, conforme a polarização correta, na sua respectiva posição. A única coisa que depois você compra, que você tem que fazer, é pôr o SP, colocar os relés, soldar os KREs e sua placa está pronta para uso. É isso mesmo, é muito fácil o processo. Terminou, selecionou tudo que você queria aqui, você pode agora revisar. Então, olha lá, ó, Special Offer, né, o preço, número aqui, né, Setup Fee, quanto foi, que é a parte do SMT, já com o stencil, o panel que você tem aqui, né, que tá ali, e os componentes, ó. Então, você vai gastar R$35 em componentes com eles, porque eles vão comprar isso daqui, multiplicar por 10 placas, né? Esses componentes todos que estão aqui, ó, aqui. Esse daqui é os que você tem que comprar por conta própria. E tem uma coisa legal, você pode pagar muito barato nisso daqui, se você ainda tiver interesse em comprar na LSC, sei lá o nome disso, não sei nem pronunciar direito. Esse cara aqui é da própria grupo da JLPCB. E eles têm a parte de peça, quer ver? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. LCSC. Muito bom. E aqui você consegue comprar os componentes a um preço muito legal. Então, SP8266. Pode vir aqui, digita o componente que você quer e aí ele acha lá, ó. Ele achou em 2 form factors, um que é o chip só. Numa próxima versão da placa, assim que eu aprender a fazer essa antena aqui, né, e selecionar a memória que seja de 4 megas e tudo mais, eu pretendo colocar memória SPI e a USB já embutidos na placa para não ter nem isso para soldar, tá? Mas isso é para uma versão futura, se esse projeto for para frente, se as pessoas gostarem disso, aí eu pretendo fazer isso. Mas se não, ó, tá aqui e vocês vão ver que esses são originais e o preço deles é imbatível por uma peça original, tá? Essa peça aqui tem 4 megas de flash, porque isso é importante. E aqui é o preço que você paga pelos componentes estendidos. Na última vez que eu montei, nenhum desses componentes era considerado estendido. Eram todos componentes basic. Basic. Ah, o botão foi considerado estendido. Você pode trocar o botão para ele não ser estendido se você quiser, tá? Você tem botão que entra no basic também.
mas aqui você paga R$16 porque você tem um componente, cada componente estendido tem um preço. E você pode ou não optar por ele, e aí é uma escolha sua. Repare que por placa são 2 vezes 10 e aqui está o preço total que você vai gastar com o botão, fora o serviço de componente estendido, tá? Então, total disso daqui dá R$125 por um processo que vai custar R$12 por placa e 57 centavos. Com tudo soldado, tudo pronto, aonde você vai gastar mais R$20 no SP, né? Então a gente está falando de R$30 mais os KREs, cada KRE de 3 pernas aí você vai pagar pelo menos R$2, dão mais R$6, mais o de 2 perninhas que você vai pagar mais pelo menos uns 50, né? R$7,50 com o preço de 12 mais 20, 32, com mais 7, a gente está falando de R$40 por placa. Esse é o preço de custo de uma placa dessa daqui, fora o seu tempo e o tempo de solda, né? Que você vai gastar um tempo para soldar, dar o firmware, dar o flash e tudo mais, sai por 40 e poucos reais cada placa, fora o tempo humano. Claro, quando eu vendi essas placas, eu vendi elas por R$180. Por quê? A resposta é muito simples. Primeiro, porque o componente vem queimado. Segundo, tem custo de frete. Terceiro, tem material humano para você fazer. Quarto, tem o suporte que você tem que dar. E quinto, você fez um firmware e isso gasta horas e horas e horas para que seja feito. Então eu vendia uma placa dessa que me custava, sei lá, uns R$100 por 180, porque algumas delas, além de queimar, tinha pessoas que usavam errado, e aí não adianta você ficar discutindo com a pessoa falando, olha, mas foi você que fez mau uso. Então eu acabava não tendo lucro nenhum e não valia a pena. Por conta disso, eu estou fazendo desse projeto um open source. Agora você bate aqui em Save to Cart e continua o seu processo de compra normal que você precisava conhecer para poder fazer com que as plaquinhas chegassem até sua casa. É esse procedimento e tá pronto. Ela vai chegar perfeita e vai ficar uma plaquinha muito parecida com essa do desenho aqui, ou melhor, porque a minha solda aqui não tá tão bonita nesse pino, como vocês podem ver, mas se vocês soldarem melhor, vai ficar ainda melhor do que essa plaquinha que aqui vocês veem, ok? Espero que tenham gostado de como isso funciona. É um processo muito simples, né? Depois disso, para fazer o flash da placa, caso alguém encomende, pode me perguntar, eu explico como faz o flash certinho, e aqui tem mais informações. E por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.